pessoal, eu sou o professor Jobert e hoje vou estar aqui com vocês para falar um pouquinho do tratamento de um transtorno psiquiátrico muito comum na população, que é o tratamento farmacológico da depressão. Bem, a depressão é uma psicopatologia que há muito tempo ela vem sendo estudada. Desde a década de 50, vários estudos foram realizados para se entender esse mecanismo da depressão. A década de 50 foi uma década de grande revolução na área da psiquiatria, onde o uso de algumas substâncias sedativas, como por exemplo a reserpina ela era muito utilizada com a finalidade de sedar os pacientes. Não tínhamos muitas opções psiquiátricas, terapêuticas, e a reserpina era uma medicação muito utilizada. Só que quando o pessoal fazia uso da reserpina, era observado que o paciente desenvolvia às vezes um quadro depressivo, que foi bastante estudado, principalmente em experimentos com animais, e após vários estudos descobriram que a reserpina ela inibia a estocagem de neurotransmissores nas vesículas que ficavam dentro da membrana pré-sináptica. Uma vez inibindo essa estocagem em vesículas, consequentemente teria uma diminuição na liberação desses neurotransmissores. Nesse mesmo experimento com a reserpina, foi feito uso da anfetamina, que faria o contrário da reserpina, aumentaria a quantidade de neurotransmissores na fenda, uma vez ser um adrenérgico de características indiretas, e foi verificado, quando do uso da anfetamina, que o quadro depressivo do paciente era amenizado. Por conta disso, foi feita observações e nesse mesmo período, nessa mesma década, o uso de algumas substâncias para o tratamento da tuberculose, como por exemplo a isoniazida, quando os pacientes faziam uso, muitos tinham uma melhora no humor. E então isso despertou o interesse de alguns pesquisadores, já sabendo das pesquisas da reserpina, e começaram a tentar entender o que a isoniazida poderia ter a ver com o humor. E na verdade ficou aquela dúvida: a isoniazida melhora o quadro depressivo, o paciente tem melhora, ou por conta da melhora da tuberculose o paciente teve uma melhora no seu humor? Pois bem, neste período foi descoberto que a isoniazida ela inibia uma enzima chamada monoaminoxidase. Hoje sabemos que essa enzima é chamada de MAO, né, e abreviada dessa forma, MAO. E essa enzima ela vai inativar neurotransmissores que são recaptados, tanto noradrenalina, dopamina e serotonina. Então, nessa época, passou-se a entender um pouco mais sobre a depressão, uma vez que a isoniazida inibia a MAO, tínhamos aí um aumento desses neurotransmissores. Daí, com base nesses estudos, surge uma teoria que é usada muito para se entender o mecanismo de ação dos antidepressivos, que é uma teoria chamada teoria monoaminérgica, tá? Bem, com base nessas informações, a classificação dos antidepressivos ela é levada em conta tanto quanto a questão do mecanismo de ação, como em relação à estrutura química. Em relação aos mecanismos, nós temos que a maioria dos medicamentos eles inibem a recaptação. No entanto, nós temos uma classe chamada inibidores da MAO. Dentre os medicamentos dessa classe, podemos citar a iproniazida, que derivou da isoniazida, inibidor da MAO. Nós temos também a fenelzina. Esse grupo de antidepressivos muito eficaz, no entanto, caiu em desuso por conta das interações, principalmente com alimentos fermentados. Os alimentos fermentados, eles são ricos em tiramina, uma substância que aumenta os níveis de noradrenalina. E quando associado com medicamentos inibidores da MAO, essa noradrenalina ela não consegue ser inativada. O paciente pode chegar a ter níveis pressórios aumentados em algum momento
já teve relatos, inclusive, de infarto agudo do miocárdio, até mesmo acidente vascular cerebral. Por conta disto, os inibidores da MAO caíram em desuso, mesmo causando poucos efeitos, como uma sedação leve, efeitos mais discretos, mas por conta dessa interação eles acabaram caindo realmente em desuso. Uma outra classe muito utilizada são os ADTs, os antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, eles são derivados dos antipsicóticos. Eles derivaram principalmente da clorpromazina, que é um antipsicótico fenotiazina. Esses antidepressivos tricíclicos, eles são assim chamados porque a estrutura química desses medicamentos possui 3 ciclos. Esses medicamentos têm como principais representantes a amitriptilina, clomipramina, nortriptilina. Eles, além de ser utilizados no tratamento da depressão, eles também são utilizados para o tratamento de TOC, onde a clomipramina é o principal representante para esse tipo de patologia, para problemas de dores neurológicas, dor neuropática, enxaqueca, dentre outros problemas também como somatização. Esses antidepressivos tricíclicos possuem uma gama de efeitos colaterais bem significativos, onde os efeitos anticolinérgicos são os principais efeitos dessa classe de medicamentos. Quando se refere a efeitos anticolinérgicos, nos referimos a efeitos relativos ao bloqueio de receptores muscarínicos, principalmente. Como, por exemplo, no olho, nós temos a cicloplegia, que é uma paralisia na acomodação visual, midríase, dilatação da pupila, xeroftalmia, que se cura nos olhos. A nível de boca, temos a xerostomia, que é a secura na boca. No trato gastrointestinal, diminuição do peristaltismo, podendo culminar inclusive com a constipação. A nível de aparelho urinário, temos aí uma diminuição da micção, podendo o paciente relatar o que? Uma retenção urinária. E a nível de cardiovascular, ataque cardíaco. Os antidepressivos tricíclicos, eles agem inibindo a recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, eles aumentam os níveis de noradrenalina e serotonina. Além desses efeitos anticolinérgicos, eles também podem bloquear os receptores alfa-1 presentes nos vasos sanguíneos. Quando do bloqueio desses receptores alfa-1, pode acontecer uma vasodilatação, o que pode levar a uma hipotensão. Da mesma forma, esses antidepressivos tricíclicos, eles podem bloquear os receptores H1 da histamina. Uma vez bloqueando esses receptores H1, pode acontecer uma sedação e até mesmo uma desatenção. Outra classe de antidepressivos muito utilizada são os ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como principais representantes desse grupo, nós temos fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram. Esses medicamentos, eles agem especificamente no transportador de serotonina, que a gente chama de SERT, diferentemente dos ADTs, que agem inibindo principalmente o NAT e o SERT, que são transportadores de noradrenalina e serotonina. Os ISRS têm como principais efeitos problemas gastrointestinais, como irritação no estômago, problemas de refluxo, problemas de disfunção erétil, insônia e ansiedade, às vezes no início do tratamento, alterações de apetite, alguns chegam a inibir, como a fluoxetina, e outros chegam a aumentar o apetite, como a paroxetina. Bem, os ISRS, além de serem utilizados no tratamento da depressão, eles também são usados no tratamento do TOC, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e até mesmo no tratamento da síndrome de pânico. Outros antidepressivos, eles são reclassificados e chamados também de antidepressivos atípicos ou novos antidepressivos. No entanto, eles também são classificados quanto à estrutura química. Nós temos antidepressivos, por exemplo, tetracíclicos, como a trazodona e a mirtazapina, que também agem bloqueando os receptores alfa-2 pré-sinápticos e 5-HT2C pré-sinápticos, aumentando dessa forma os níveis de
neurotransmissores, uma vez que inibe o processo também de recaptação dessa forma. Existem alguns que agem apenas no transportador de noradrenalina, o NAT, que no caso temos os ISRN, inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, que é a atomoxetina, usado também no tratamento de pacientes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outro grupo são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, como por exemplo a venlafaxina e a duloxetina, muito utilizados também para dor neuropática. Eles não bloqueiam tanto os receptores alfa-1 como os tricíclicos e não causam tanto bloqueio H1, então não vamos ter nem tanta hipotensão e nem tanta sedação. Outros antidepressivos mais novos que a gente pode relatar ainda seria agonistas dos receptores da melatonina, então como a agomelatina, que age nos receptores MT1, MT2, e outros como, no caso aí, a trazodona, que já relatamos, que é novo, mas entra aí dos tetracíclicos, e outros a gente vai ver nas próximas aulas com o nosso curso aqui de psicofarmacologia.